Antes de começar o seu vídeo, por favor, deixe seu like e inscreva-se no canal. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio da nossa série de logaritmos. Melhor dizendo, nossa segunda parte. No primeiro vídeo, eu expliquei para vocês o conceito de logaritmo, eu introduzi ele em cima de vocês por meio de equações exponenciais. E a partir desse conceito, eu quero continuar agora trabalhando para falar da parte que eu julgo ser a mais importante de todas, a que é a facilitadora, a parte das leis dos logaritmos. A primeira coisa que a gente tem que entender é por que o uso do termo lei. Naturalmente, na vida cotidiana de vocês, vocês com certeza ouvem o termo lei o tempo todo. Só que o jeito que ele é empregado, que eu estou empregando ele aqui hoje, ele é totalmente diferente, porque a lei que a gente está acostumado é uma lei de terceiros que impuseram isso por meio de votações em cima da gente. Não é esse o intuito. O termo aqui está sendo usado como algo lógico, acima de tudo, algo lógico e irrefutável. Vocês já vão ver mais adiante o motivo disso. E também atuando como um facilitador. O que seria um facilitador? É um corta-tempo. Quando você se deparar com determinada coisa acontecendo ali na sua expressão, ali no seu exercício de logaritmo, você vai falar, lembro disso aqui, isso é uma lei, ele falou para mim. Então eu vou usar isso e isso para resolver isso mais fácil do que ter que ficar pensando tudo isso do zero. É muito mais fácil, é muito mais tranquilo. Mas eu acho extremamente importante que vocês entendam da onde isso veio para que vocês possam usar da maneira conveniente, da maneira correta. Então, primeira coisa, para a gente começar aqui o nosso estudo das leis dos logaritmos, eu já vou adiantar que isso vai ser bem grande. O 1 de 3 aqui ele tem um motivo extremamente especial, que esse é o primeiro episódio dos 3 episódios sobre as leis do logaritmo que eu irei apresentar para vocês. Eu não irei apresentar todas que existem, porque são várias, são muitas, e no final das contas eu irei apresentar para vocês as que são mais recorrentes, a que tem mais utilidade prática. Apesar de ser esquisito você colocar logaritmo e utilidade prática na mesma frase, mas tudo bem. Enfim, vamos lá. Ó, então para a gente começar o nosso estudo, eu queria, antes de tudo, pedir para vocês considerarem duas equações. Gente, estou voltando aqui da edição. Eu acabei esquecendo de passar para vocês uma noção extremamente importante que eu achei que eu já tinha passado na aula anterior. Mil perdões, eu vou passar ela aqui agora e vocês continuem com o vídeo, ok? Me perdoem. Pense na seguinte situação. Vamos supor que você tenha o logaritmo, o log, de 10 na base 10. Isso aqui vai ser igual a um número que eu vou chamar de x. Se a gente fizer o processo inverso, que vai transformar esse logaritmo numa exponencial, nós teremos que 10 elevado a x, isso vai ser igual a 10. Pô, legal. Mas qual que é o único número nesse que pode caber nesse expoente aqui que vai fazer essa equação ficar verdadeira? Não é o número 1? Porque aqui justamente eu não estou elevando nesse lado direito o 10 a 1, não é? Né? Acho que vocês concordam comigo nesse ponto. Então, o único número que pode, nesse caso, acontecer para que, por exemplo, o log de 10 na base 10, ele dê. Então, o único resultado, nesse caso possível, é o 1. Beleza? Ok. Então, agora pense em outro exemplo comigo, porque isso não vale só para quando tem dois números 10 dentro do logaritmo, não. Pensa em outro exemplo. Por exemplo, se fosse log de 2 na base 2, de novo igual a algum número. Se nós fizermos o processo inverso de um logaritmo, a gente vai ter 2 elevado a x, isso igual a 2. Qual que é o único número que quando você for elevar o 2 vai dar 2?
1 de novo. E você pode repetir isso infinitamente. Você pode colocar aqui log de π na base π, log de raiz de 2 na base de raiz de 2, enfim, você pode fazer qualquer coisa, mas é sempre importante lembrar que isso também é uma leizinha para ajudar vocês, que nos diz, então, agora usando termos algébricos, que log de A na base A vai ser sempre igual a 1. Beleza? Então, obrigado. Continue o vídeo. Duas equações logarítmicas que eu tenho certeza que vocês vão tirar o valor delas de letra. A primeira delas, a primeira equação, é log de 5 na base 5. Como a gente já viu em aulas anteriores, pela definição de logaritmo, isso dá 1, porque só existe um expoente, que é o 1, que faz o 5 elevado a ele continuada no 5. Então, o resultado disso é 1. Além desse, eu quero que vocês considerem um segundo exemplo, que é o log de 125 na base 5. E agora eu pergunto para vocês, qual que é o resultado dessa operação, dessa nossa expressão? Com certeza muitos de vocês já pensaram, e é 3, porque 5 vezes 5 dá 25, e se você multiplicar 25 por 5 de novo, vai dar 125, ou seja, você levou o 5 ao cubo. Beleza? E por quê? Por que eu cheguei simplesmente tacando essas equações para vocês? Tem um motivo, obviamente. Primeira coisa, vamos fazer o seguinte, a gente tem essas duas expressões, vamos somar elas. Então aqui, ó, se a gente somar essas equações, o que a gente teria? Isso aqui pense como um sistema de equação normal. Some eles primeiro com os termos da esquerda com termos da esquerda e termos da direita com termos da direita, beleza? Então nós vamos somar as duas equações. Qual que vai ser o resultado disso? A gente vai ficar no nosso lado esquerdo, log de 5 na base 5, mais log de 125 na base 5. Tudo isso igual a 3 mais 1, que dá 4. Legal, interessante. A gente tem uma coisa aqui acontecendo nesse exato momento. Agora, o que eu quero que vocês percebam aqui? O que é o nosso 4 em termos de logaritmos de base 5? Esse número 4, ele não é a mesma coisa do que eu dizer log de 625 na base 5. Porque 5 vezes 5 dá 25, 25 vezes 5 vai dar 125, e 125 vezes 5, naturalmente, vai dar 625. Beleza, legal. Vamos repetir o que a gente já tem aqui no nosso lado esquerdo. Vamos lá, vamos escrever aqui. Log de 125 na base 5. Vou só dar uma ajeitada aqui porque está um pouco torto. Ok, beleza. Só que eu queria que vocês percebessem uma coisa. Além do que eu já disse anteriormente, o que é o número 625? Olha aqui o nosso pulo do gato. O número 625, ele não é a mesma coisa. Esse número aqui, ele não é a mesma coisa que 5 vezes 125? Olha que interessante. Não é verdade? Não é isso que eu acabei de falar para vocês? E aonde que a gente tem esses dois números? Se você for parar para pensar, olha aqui no nosso lado esquerdo. Tem 5 e 125. Ou seja, a partir daqui, com isso, a gente vai conseguir perceber que log de 5 na base 5 mais log de 125 na base 5, isso aqui é a mesma coisa que a log de 5 multiplicado por 125 também na base 5. Isso é muito legal, isso vale para qualquer caso que envolva esse tipo de
soma de logaritmos de mesma base, porque eles têm a mesma base, a base deles é 5, correto? Então, a partir disso, a gente consegue gerar uma expressãozinha para que toda vez que isso aconteça, a gente possa invocar ela, que é justamente a lei da soma de logs. Ou seja, se você tem um log A e ele está numa base B, e você vai somar com um log de C na mesma base B, isso aqui vai ser igual ao log, presta atenção, ao log na mesma base B de A vezes C. Ó, isso é a nossa primeira lei que eu queria falar para vocês. E ela é uma das mais importantes, juntamente com a irmã dela, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas, ó, coloca aí no seu papelzinho colorido, que eu tenho certeza que você deve ter aí um caderninho para anotar o que eu estou te falando sobre logaritmos. Anota essa lei aqui, beleza? Beleza? Então tá. Ok. Interessante. Agora, vamos pensar a seguinte coisa. Pô, beleza. Beleza, isso aqui é muito legal. Mas e se ao invés de eu somasse essas duas equações, eu não passasse a subtrair elas? O que será que aconteceria? Vamos ver. Subtraindo. Ao invés de somar, nós vamos fazer a operação inversa da soma, da adição, que é a subtração. Ok. Agora eu vou, por motivos didáticos, alterar a ordem das equações. Você pode fazer isso normalmente, desde que você altere tanto do lado esquerdo quanto do lado direito. Eu vou escrever primeiro a nossa querida log de 125 na base 5, subtraindo com log de 5 na base 5. E isso daqui vai dar quanto? Pô, se você for parar para pensar, log de 125 na base 5 é 3. E log de 5 na base 5 é 1. 3 menos 1 vai dar 2. Ok, beleza, 3 menos 1 dá 2. Interessante. E o que eu posso te dizer sobre esse 2 aqui, desse outro lado? Eu acho que você já deve estar pegando a manha, por conta ali da soma, e que o nosso log na base 5, que dá 2 de resultado, é o 25, não é? Por quê? Porque 5 ao quadrado é 25. Beleza? Então, maravilha. A gente agora vai fazer o mesmo procedimento. Vamos repetir os logs do lado esquerdo. Vamos lá. Menos log de 5 na base 5. E aqui, olha que interessante. Agora a gente está subtraindo, não mais multiplicando. E eu queria que vocês prestassem atenção novamente para o que esse número aqui significa. O que é o número 25? O número 25 não é a mesma coisa que 125 sobre 5. Interessante. Isso é interessante, né? E o 125 e o 5 não são exatamente os números que a gente tem aqui do lado esquerdo? Opa, isso é melhor ainda, já ficou mais legal. Então, por conta disso, nós podemos escrever que o log de 125 na base 5 menos o log de 5 na base 5, isso aqui vai ser igual ao log, repete a base 5 de 125 dividido por 5. Opa, opa, maravilha, isso é muito legal. E de novo, isso aqui vai ser verdade para qualquer equação logarítmica que tiver qualquer expressão também, obviamente, que tiver nesse tipo de configuração de subtração de logaritmos que envolvam a mesma base. Beleza? Então, se a gente fosse escrever tudo isso de uma forma algébrica, nós ficaríamos com log, vamos de novo no nosso querido A, na base B, só que agora, ao invés de somar, nós vamos subtrair pelo outro log na mesma base B de C. Isso aqui vai ser igual ao log de mesma base, importante, sempre se atente à base, de
A sobre C. Então, essa é a nossa segunda, podemos assim dizer, lei de logaritmos. Maravilha. Ok, muito legal. Bom, agora eu queria explicar e mostrar outra coisa para vocês que eu tenho quase certeza que nenhum de vocês tinha pensado e eu acho que vai ser muito legal, vai agregar muito no estudo que a gente está fazendo aqui agora. Eu disse para vocês que o logaritmo não é nada mais nada menos do que uma outra maneira de olhar para uma equação exponencial, não é verdade? Então, olha que coisa interessante. Eu gostaria muito que vocês notassem aqui, ó, notem a similaridade. Olha que negócio legal. A gente não acabou de descobrir mais duas leis sobre logaritmos que envolvem soma, passando para multiplicação, e diferença virando divisão? A gente não acabou de ver isso? Legal, interessante. Mas e se fosse numa exponenciação, por exemplo? Vamos pegar o primeiro exemplo, que é o exemplo da soma. Supondo que a gente tenha 3 ao cubo e a gente multiplique por 3 ao quadrado. Por regras de potências, a gente vai repetir a nossa base, repete a base, e o que a gente vai fazer com esses expoentes? Somá-los. 3 mais 2. Isso aqui vai ter o resultado de 3 elevado a 5. Vamos fazer um segundo exemplo aqui, vai ficar mais claro. Se a gente tivesse 2 ao quadrado multiplicado por 2 ao cubo, a gente continuaria repetindo a base, somaria os expoentes novamente. 2 mais 3. Isso aqui seria igual a 2 à quinta. Olha que legal. No logaritmo, quando você tem uma soma de logs, eles não viram produto? Olha o produto aqui. Só que nesse caso, o produto que vira soma. Produto virando soma. E isso acontece também com a divisão. Olha esse terceiro caso. Suponha agora que ao invés do 3 ao cubo estar sendo multiplicado por 3 ao quadrado, ele está sendo dividido por 3 ao quadrado. O que a gente faz nesse ponto? A gente vai repetir a base, que é 3, a base é igual, e vai agora, ao invés de somar, subtrair os expoentes. Ficando, então, com 3 elevado a 3 menos 2, que vai dar 1. Isso é muito interessante. Vamos fazer agora um quarto exemplo. Quarto exemplo disso. 2 ao cubo dividido por 2 a 1. Qual que é o resultado disso? Novamente, a gente vai repetir a nossa base e vai subtrair os expoentes. 3 menos 1. Quanto que é 3 menos 1? 2. Então, isso é 2 ao quadrado. E, de novo, de novo, de novo, de novo. Eu já até cansei de falar essa palavra aqui no vídeo, mas olha isso. Lá no logaritmo, a gente não tem uma divisão virando uma diferença, uma divisão virando uma diferença, e é exatamente o que a gente tem em equações exponenciais, em expressões exponenciais. Isso eu acho que é uma forma muito legal de olhar, porque afinal o logaritmo é só uma maneira diferente de você enxergar uma expressão, uma equação exponencial. Agora eu vou apagar o nosso quadro e fazer alguns outros exemplos para a gente ficar uma aula completinha com teoria e exercícios. Beleza? Um abraço e eu já volto. Bom, com o quadro apagado e refeito, eu venho aqui trazer para vocês três exemplos que eu considero delicinha, exemplo delicinha mesmo, para aplicar o que a gente acabou de aprender. Olha aqui, vem comigo, abre seu coração, vem comigo. Vamos resolver esse primeiro aqui. Aqui nós temos o log de 18 na base 2. A gente consegue fazer alguma coisa aqui? Não. Mas a gente percebe que aqui a gente tem uma diferença e tem um log de 9 na base 2. Opa, mesma base,
mesma base, tem uma diferença. Diferença vira divisão. Se diferença vira divisão, nós temos aqui que log na base 2 de 18 sobre 9. Não é verdade? Pelo que a gente aprendeu, isso aqui, esses são equivalentes, são a mesma coisa. Simplificando isso, a gente vai chegar no seguinte resultado. O log de... Quanto que é 18 dividido por 9? Fala para mim. 18 dividido por 9. 2. De 2 na base 2. Isso daqui dá 1. Ó, que legal. Então, toda essa expressão muito louca aqui, quando você aplica as propriedades, as leis que a gente aprendeu, o resultado no final das contas é igual a 1. Maravilha, muito legal. Vamos para o nosso segundo exemplo aqui. Esse segundo exemplo, por sua vez, ele já é mais esquisito, ele já dá um certo desconforto, porque você olha tem uma raiz ali na base, você fala, putz, uma raiz. Mas fica tranquilo, abre seu coração que vai dar tudo certo. Primeira coisa que a gente percebe, a base é raiz de 2 e aqui a gente está somando os dois logaritmos. O que a soma vira mesmo? Produto. Pô, se a base é o mesmo e a gente está somando, vamos transformar isso num produto, por que não? Isso ficaria log, a gente vai repetir a base, por mais esquisita que ela possa ser, na base raiz de 2, de agora, ao invés da gente dividir, nós vamos multiplicar 3 vezes 6. Isso aqui é a mesma coisa que log na base raiz de 2 de quanto que é 3 vezes 6? 18. Então, isso aqui é o resultado e não se estranhem de deixar o resultado em logaritmo mesmo. Às vezes isso aqui não vai dar exato, o único meio de você conseguir resolver isso aqui, pelo menos do jeito que está agora, de uma maneira concreta, vendo um número na tua cara mesmo, não uma expressão, seria jogando na calculadora. Sinta-se à vontade para fazer isso. Não vou fazer aqui agora, porque exatidão acima de tudo, né? E aqui agora a gente tem um exemplo que não é uma expressão, isso virou uma equação por conta desse sinal de igual aqui. Ó, presta atenção, sempre que tiver uma equação, é muito provável que ele vai pedir para você achar a incógnita aqui, ó, essa incógnita x aqui bonitinho que está desenhada aqui para gente. Quando isso acontece, a gente tem que prestar atenção no que a gente pode usar, em quais leis que a gente pode usar para tornar a nossa vida fácil, tranquilo de trabalhar e finalmente achar esse x. Vem comigo, vamos ter a percepção. Log de 2x na base 3 a gente não consegue fazer nada, e log de 18 na base 3 nós também não conseguimos fazer nada. Então, a gente percebe o seguinte, as bases são iguais, 3 e 3, e aqui a gente tem uma diferença, uma subtração. Diferença vira divisão, exatamente. E aqui a gente tem um igual a 10. Ok, muito legal. Então, a gente pode reescrever isso aplicando uma de nossas leis, uma que a gente aprendeu hoje, que é, aqui diz que a gente vai conservar a base quando há uma subtração de logaritmos e dividir os expoentes. Aqui em cima, então, ficaria 2x dividido por 18. E isso aqui vai ser igual a 10. Olha, isso aqui já está ficando bem mais interessante. Antes de qualquer coisa, vamos simplificar essa fração aqui em cima, né? Para deixar a nossa vida mais fácil. Isso aqui é a mesma coisa que, se a gente dividir por 2 em cima e embaixo, isso aqui ficaria 1 em cima e 9 embaixo. Então, é a mesma coisa que log de x por 9 na base 3 igual a 10. Para fazer o cálculo desse resultado, o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar do que um logaritmo significa. Qual a nossa definição de logaritmo? A gente não falou nas aulas iniciais que o logaritmo é uma outra maneira de olhar para a equação exponencial? Então, o que a gente faz? A gente faz o caminho inverso. Ó. A gente pega a nossa base, eleva ela pelo tempo e a gente vai encontrar, nesse caso, nosso resultado. Fazendo isso, a gente vai ter que 3 elevado a 10. Eu até errei aqui a cor da caneta, mas enfim, deixa eu apagar e fazer direitinho aqui para vocês. Vamos lá. 3. Vamos lá. 3 elevado a 10. Isso vai ser igual a x sobre 9. Eita!
Tá, o resultado tá bizarro, mas vai funcionar. O que que a gente precisa fazer aqui agora? Multiplicar os dois lados da equação por 9. Traduzindo para o bom e velho português, passar esse 9 para lá, beleza? Então vamos lá, vamos passar esse 9 para lá e a gente fica fazendo essa operação que o x vai ser igual a 9 vezes 3 elevado a 10. Só que, gente, presta atenção. O 9, a gente não pode simplificá-lo, a gente não pode lê-lo da forma 3 ao quadrado, porque 3 ao quadrado dá 9, 3 vezes 3 dá 9. Isso aqui continua multiplicando por 3 elevado a 10, a gente não pode fazer isso? Maravilha! O que que a gente tem aqui? A gente tem simplesmente uma exponenciação comum. Nesse caso, que é um produto, a gente vai somar os expoentes, não é verdade? Então isso aqui ficaria 3 elevado a 10 mais 2, que dá 12. Então, o resultado dessa equação zona aqui muito louca é 3 elevado a 12. Olha que legal. Isso é incrível, né? A matemática, ela é de fato maravilhosa. E, de novo, não precisa tirar isso da forma de potência. Deixa do jeito que tá, que é muito mais agradável, muito mais bonito de ver, senão vai ficar um número gigante com um monte de casa, muito louco, pá. Nem quero saber quanto que isso aqui significa, mas pela boa e velha matemática, a gente sabe que isso aqui, de qualquer modo, tá certo. Então, eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração. Eu não comentei no primeiro vídeo, mas em todos os vídeos dessa série, nós vamos ter uma lista de 5 exercícios nos comentários para quem quiser resolver e fixar o conteúdo de fato, não só assistir a aula junto, possa ter a opção de fazer. Essa lista vai ter sempre 5 exercícios e não é bait, não é aqueles 5 exercícios em que o primeiro tem 10 letras, o segundo tem 25 letras. Não, são 5 exercícios mesmo. Se o primeiro tem 2 letras, o segundo vai ter 3, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Façam os exercícios, quem tiver interesse em de fato fixar a matéria, em aprender isso de uma vez por todas. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço.